A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês, meus queridos e amados irmãos? Quero assim desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vós. Estarei orando assim por cada um. Amém? Que Deus abençoe assim o seu lar e a sua família. Meus irmãos, quero trazer assim um vídeo hoje, falando um pouco da minha mãe, né? Da minha saudosa mãe, né? Já tá assim com uns 2 anos que a minha mãe morreu, né? Eu lembro, meus irmãos, que eu passei um bom tempo na casa da minha mãe, falando do evangelho para minha mãe, para meu pai. Mas ali eram duas pessoas muito religiosas, muito católicos. E eu fui muito perseguido, né? Fui muito perseguido por eles dois. Porque meus irmãos, para pessoas assim na idade do meu pai, da minha mãe, chegar assim um filho dele assim de fora, pregando o evangelho para eles, o verdadeiro evangelho, né? Que eles também têm o evangelho deles lá, só que tudo torcido, né? E aí quando chega uma pessoa assim para pregar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é aquele que muda, é aquele que transforma, não é? Que transforma a pessoa no novo homem, que transforma a mulher em uma nova, que transforma, né? A velha mulher numa nova mulher. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Esse é o verdadeiro evangelho. Então, para eles, meus irmãos, quando um filho sai assim de casa, que eles criaram assim no catolicismo, que ele sai assim e volta convertido, né? Arrependido aí deste mundo de pecado, e que ele traz o verdadeiro evangelho que muda, né? Que muda o velho homem para o novo homem. Para eles é como que fosse uma blasfêmia, né? Então fui muito perseguido na casa dos meus pais por falar de um evangelho que mudou a minha vida, né? Que me transformou. Estava ali agora falando de um novo evangelho. E aí, meus irmãos, fui muito perseguido, mas ali eu falei da palavra, né? Passei um bom tempo ali falando da palavra. Eu não deram crédito, né? Mas a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta para trás vazia, mas que faz tudo o que lhe apraz. Não é isso que diz as Escrituras? Então, quando você prega a palavra de Deus, alguma semente fica ali plantada e ela vai, meus irmãos, dar fruto num tempo que a gente não espera, né? Só agora no tempo de Deus vai dar fruto aquela semente que foi plantada. Muitas das vezes a gente fica desanimado, sem fé, acreditando que o trabalho foi em vão, mas às vezes não foi em vão, né? Às vezes não foi em vão. Deus vai fazer com que essa semente que foi plantada ali venha a dar fruto depois. E foi assim, meus irmãos, que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe não largava o catolicismo de maneira nenhuma.
não largava de maneira nenhuma, arrumava briga com qualquer evangélico, qualquer crente, porque para eles é algo muito estranho o evangelho que pregamos, porque eles estão lá dentro há muitos anos, né? Com o evangelho na cabeça, um evangelho totalmente distorcido. Então, quando a gente chega assim para falar do verdadeiro evangelho que muda, que transforma, que salva também, para eles é um absurdo, né? Eles não aceitam. Mas aí é que nem eu já falei, a semente ficou plantada. Depois de muitos anos, meus irmãos veio dar fruto. A minha mãe, meus irmãos, ela morreu de derrame. E o derrame, meus irmãos, dela começou dentro da igreja católica. Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui, né, falando disso. Ali dentro, quando ela foi ali, ela era auxiliar, né, do padre, né? E ali na hora de dar aquela hóstia que eles dizem que é santa para o povo, minha mãe foi chamada ali para ajudar o padre, né? E ali, meus irmãos, ela teve o começo de derrame. Ela sentiu formigando debaixo dos seus pés. E ela ia caindo. E o padre ali segurou na mão dela. Era Deus trabalhando, meus irmãos. Era Deus trabalhando na vida da minha mãe para que ela viesse a abandonar o catolicismo. Olha como que Deus trabalha, né? Quando Deus quer salvar uma alma. E aí, meus irmãos, minha mãe já foi ali para casa, mal, muito mal, se pegando nas paredes. E aí, meus irmãos, a partir dali, minha mãe foi abandonando o catolicismo. Minha mãe já não queria mais saber de rosário, minha mãe já não queria mais saber de padre, minha mãe já não queria mais saber de missa. Deus foi tirando dela, né? Porque Deus, ele tira. Deus, ele tira. Quando Deus quer salvar, Deus tira, Deus coloca nojo. E Deus, eu creio que Deus colocou nojo na minha mãe sobre todas essas coisas que a minha mãe tanto acreditava. E aí, meus irmãos, com 8 dias e a minha mãe veio a falecer, mas faltando um dia para minha mãe morrer, minha mãe aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Ela teve uma conversa com a irmã minha, né, que também é evangélica, e ali eu pude gravar o último áudio para minha mãe, dando um testemunho da minha conversão, porque meu testemunho é muito forte. Eu já gravei alguns vídeos aí, como foi a minha conversão. A minha conversão não foi com crente pregando, porque eu não acreditava também. Eu dizia que os crentes eram uns lesados, que não sabiam o que estava falando. Era assim que eu falava, né? Mas Deus também trabalhou na minha vida e eu vim aceitar a Jesus. Então eu passei esse áudio para minha mãe como o último, né? Meio sem fé até, porque a luta foi muito grande da casa dos meus pais. E aí, meus irmãos, através deste áudio, minha mãe veio a se decidir a aceitar a Jesus como seu Salvador. Veio a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Meus irmãos, e aí a gente crê na salvação da minha mãe. E aí, meus irmãos, eu queria contar uma visão que eu tive ontem com a minha mãe, onde eu estava, meus irmãos, dentro de uma roça. Eu estava ali campinando um mato, né? Aquele feijão ali todo nascido.
Tava assim no tempo de limpar, né? De campinar o capim. E ali, meus irmãos, naquela roça ali, eu pude ver, escutar a voz da minha mãe. Quando ela falou com Deus, eu não vi ela ver somente a voz. E ela disse assim: ele sofre muito comigo, né? Ele sofre muito. E daqui a pouco ele vai buscar o gado. Mistério, né? Ele vai buscar o gado. E aí, meus irmãos, o que eu posso entender? O que eu posso entender nessa visão é que verdadeiramente minha mãe foi salva, né? Isso aí acrescenta cada vez mais a minha fé. Eu creio cada vez mais que a minha mãe foi salva, né? E uma pessoa pode interceder por outro depois que morre. A gente vê lá no Apocalipse, né? No capítulo 6, quando aquelas almas ali estão debaixo do altar, clamando por justiça aqui na terra. Até quando, né? Eles falam, até quando, ó justo Deus Todo-Poderoso, até quando não julga, não vinga o nosso sangue, né? Sobre a terra. Eles estão pedindo vingança, né? E aí a gente passa a entender que uma pessoa, se ela partiu salva, ela pode, né? Ela pode fazer uma intercessão. Não que nem eles pensam, né? Porque os católicos acham assim que a Maria pode estar intercedendo por eles o tempo todo. Isso aí é antibíblico, né? Que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo falando que o único intercessor que intercede por nós é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não tem outro intercessor. Mas só que aí Deus pode abrir um parente, né? Uma exceção, né? E aí a pessoa pode fazer uma intercessão que nem aqueles que estão ali debaixo do altar, onde eles clamam por vingança aqui na terra. E aí sim pode, né? Mas uma pessoa ficar intercedendo o tempo todo aqui por alguém aqui na terra, somente Jesus, né? Somente Jesus. E aí o católico ele acha isso, que Maria está intercedendo por ele, né? Isso aí é antibíblico, né? Isso é antibíblico. E aí, meus irmãos, fica aquilo na mente dos demais, porque eu e a minha irmã acreditamos na salvação da minha mãe, porque ela aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador um dia antes de morrer. Mas os demais, falta ainda, né, a confessar a Jesus Cristo como seu Salvador, acreditar na nossa pregação, acreditar nos nossos testemunhos, para que Deus venha fazer a obra, né? Enquanto isso, fica aquela dúvida aí no meio assim dos restantes, né? Mas eu creio que Deus pode fazer a obra, Deus é poderoso. E aí, meus irmãos, teve até pessoas aí da família que pagou até R$ 100. Depois da minha mãe estar morta aí há 2 anos atrás. Teve pessoa aí da família que pagou até R$ 100 para ser celebrada uma missa. Olha só, meus irmãos, que cegueira, né? Quer dizer que não crê no que eu prego. Com certeza eu sou um inútil, porque é isso que as escrituras falam, né? Que é para esse povo é isso que a gente é, né? Para esse povo é isso que a gente é, um inútil que não sabe o que está falando.
E aí vai lá e paga, né, R$ 100 para celebrar uma missa para minha mãe, mas eu e outra irmã crê na salvação da minha mãe e que não tem nada desse negócio de ficar pagando aí missa, né? E um absurdo também, né? Caro, R$ 100. Veja, meus irmãos, como que a pessoa, quando ela não crê no Evangelho, como ela é fácil de ser enganada, né? Então, meus irmãos, por que eu digo que a gente é inútil para esse povo, que a gente não sabe de nada? A gente fala isso com base bíblica, né? Eu quero ler aqui, ó, no capítulo 1 aos Coríntios e capítulo 1. 1 Coríntios e capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 21, que diz assim, ó. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o incredor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha, meus irmãos, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda esse versículo 21. Aqui nós sabemos, meus irmãos, que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, chegando ali na cidade de Coríntios, que é uma cidade na Grécia, né? Eu creio que é a quinta cidade, né, ali da Grécia, Coríntios. O apóstolo Paulo chegando ali, esta cidade estava tomada pelos ídolos. Porque, meus irmãos, as pessoas, para crer em algo, elas têm que pegar, elas têm que apalpar. E essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é... Qual que é a fé que agrada a Deus? Qual que é a fé que agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que agrada a Deus é aquilo que você creia naquilo que você não está vendo. É assim que ensina as Escrituras, né? Que você crê naquilo que você não está vendo. Mas tem pessoas que ele tem que pegar, ele tem que apalpar para poder crer. Essa não é a fé que agrada a Deus e deixa Deus irado. Por quê? Porque você acaba se idolatrando com essas coisas. Daqui a pouco você quer que aquelas... Você crê até mesmo que aquela estátua faz intercessão por você. Daqui a pouco você está se curvando diante dela. Você está pedindo, né, para que ela venha a interceder por você, porque o inimigo também é sujo. Ele vendo essas coisas, ele vai operar na mente da pessoa, vai fazer com que a pessoa venha a crer nisso, e aí acende a ira de Deus, né? Porque essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus
É aquela fé invisível, né? Que você não está vendo, mas você crê. Essa é a fé que agrada a Deus. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí essas pessoas, elas têm que pegar, elas têm que apopar para poder crer. E aí acaba, meus irmãos, se tornando um idólatra, se tornando uma idólatra. E aí as escrituras diz que nenhuma idólatra herdará o reino de Deus. Porque essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela que você não vê, mas que você crê. E aí o apóstolo Paulo chegando nessa cidade, ele ficou ali 1 ano e 6 meses pregando o evangelho. E ali deu início, né, a igreja de Coríntios. Ele ganhou almas naquele lugar. As pessoas acreditaram no evangelho que ele pregou, ele estava pregando. E ali foi dando início, né? Foi dando início a igreja, né, de Cristo ali em Coríntios. Porque aquele lugar ali estava tomado por ídolos, né? Por ídolos. Aquele povo ali estava sendo muito idólatra. Mas aí o apóstolo Paulo foi pregando e as almas foram aceitando o evangelho, aceitando a Cristo. E aquela igreja, meus irmãos, foi uma igreja assim, cheia dos dons, né? Cheia dos dons. O apóstolo Paulo escreve dizendo que ali tinha salmo, que ali tinha revelação, que ali tinha profecia, que aquela igreja ali ela estava completa com os dons de Deus, não é? E aí, meus irmãos, você veja a leitura que eu fiz aqui, né? Veja o último versículo, aonde diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Quer dizer que isso nos nossos dias não existe? As pessoas achar que é loucura que pregamos? Existe, né, meus irmãos? Senão a pessoa não iria mandar, não ia pagar R$100 para celebrar uma missa, né? Para uma pessoa que já morreu. Então veja que uma pessoa dessa não crê de maneira nenhuma no evangelho. Muito pelo contrário, ela acha que é loucura o que pregamos. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, como é terrível, né? Mas as escrituras também diz que a fé vem pelo ouvir, em ouvir a palavra de Deus. Eu cheguei a uma hora de não acreditar. Chegou a hora de eu não acreditar mais que a minha mãe viesse se decidir, porque eu achei ela com o coração muito endurecido. Mas as escrituras diz, né, que a fé vem pelo ouvir, em ouvir a palavra de Deus. Então eu creio que essa pessoa, né, da família aí que pagou R$100 para ser celebrada uma missa para a nossa mãe aí, possa ainda vir, meus irmãos, a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, meus irmãos, fica aí esse pequeno vídeo para suas meditações. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Que Deus assim vos abençoe.